Ficção ou realidade? Até quando ela poderia suportar? 2012. A natureza se revolta. Desgastada pela atuação e cansada da sociedade humana, a natureza não dispõe de muito tempo para continuar com seu equilíbrio mantido até então, ou retornará a eras pré-históricas. Esta mesma sociedade, mesmo que avisada pelos seus que se importam, bem como pelos sinais da própria natureza, nada faz para mudar esse destino trágico. Todo o planeta depende da sobrevivência de todos, ou de grande parte daqueles que habitam sobre ele. Porém, aqueles que mais interferem, os seres humanos, podem ser dispensados. Entretanto, só depende que eles mesmos provem sua dependência para o equilíbrio do planeta e continuar sua própria existência. No passar dos anos, muitas das espécies animais e vegetais que faziam parte do meio ambiente foram perdidas. Mesmo utilizando uma pequena fração do seu potencial, a natureza, em sua constante e não observadamente intenção de diminuir os efeitos dessa ação humana sobre a mesma, ocasionou uma reação inesperada. Chegou então um período que a humanidade nunca esperaria, sempre imaginando que a ameaça viesse do espaço. Seu inimigo está bem debaixo de seus pés. Aliás, por outro lado, agora os seres humanos é quem são a ameaça. Na contagem de tempo da natureza, já é tempo de se iniciar sua ação contra aquele que poderá levar a existência de seu equilíbrio para o fim, transformando a Terra a moldes de épocas remotas a existência dos primeiros seres vivos, uma afronta à sucessão natural. Por outro lado, mesmo com a insistência dos cientistas que preveem um fim para não só a humanidade, mas possivelmente de toda a vida na Terra, nada estava sendo feito para se evitar efetivamente essa catástrofe mundial futura. Algo estava acontecendo com o planeta Terra que fugia ao controle da observação e previsão matemática. Não sentia, mesmo com toda a tecnologia atual, como se identificar quando uma dessas catástrofes poderia acontecer novamente. Isto gerou a necessidade de se criar um congresso específico sobre o tema, os estudos das mudanças que ocorrem no ambiente pelo mundo, ocorrendo no Brasil. Tarde demais, aos olhos humanos. Agora a natureza é sem controle, pelo ponto de vista da raça humana, pois para ela mesma tudo agora está sob controle, e ela começa a reagir. Ao mesmo tempo que acontece o congresso no Brasil, fortes tufões e ciclones destroem algumas cidades norte-americanas, sem que houvesse indicações que eles fossem ocorrer. Enquanto tsunamis arrasam as costas japonesas, terremotos de baixa escala balançam algumas cidades na Europa, corroborando imensuravelmente com o que estava sendo debatido no referido congresso. Alguma coisa precisaria ser feita, pois a humanidade é mutável na sua cultura, e muitos ainda poderiam mudar o destino trágico que se encontra o planeta, caso nada seja feito. Ações foram elaboradas para se defender contra as forças da natureza. Não tendo como prever com antecedência quando a natureza iria atuar, somente a vigilância noite e dia dava segurança. Ela poderia ganhar pela força, mas a destruição do seu inimigo destruiria a si mesma. O homem precisaria agora mostrar para o mundo em que vive que pode mudar, porém precisaria de mais tempo. Através da tecnologia, o homem tem como saber onde a natureza vai atacar. E a primeira batalha começa. Nos Estados Unidos, o surgimento de um grande tornado faz com que as forças militares comecem a agir para tentar detê-lo. Mísseis são lançados, aviões são encaminhados para seu ataque, mais mísseis são lançados e eles conseguem se defender. A formação de um tornado faz com que uma árvore seja puxada e, juntamente com ela, uma carreta próxima é lançada e voa pelo céu. Não muito distante, uma série de tornados que são atacados por tanques de guerra. A carreta cai sobre um dos tanques, destruindo e outros mais próximos a ele. Em outra cidade, uma tempestade de raios a atinge. Aviões são enviados a ela e disparam seus mísseis, mas os mísseis são atingidos pelos raios, sendo destruídos. Um dos raios segue no caminho das aeronaves, conseguindo atingir a uma delas,
não tendo assim como reagir contra esse tipo de ataque da natureza. Explosões subnucleares nas placas tectônicas diminuíam os terremotos e as tsunamis pelo mundo. No litoral havaiano e em outras ilhas, grandes trombas d'água surgiam e assolavam o continente. Devido a uma série de trombas que se aproximavam de uma ilha, foram encaminhadas a ela tropas militares que lançaram mísseis sobre água, terra e ar, mas não tinham efeito, pois algo na água fazia com que os mísseis as atravessassem sem detonar. Então, devido a isso, se teria que, além de lançar os mísseis, disparar contra eles para que se detonassem a tempo enquanto atravessassem a tromba d'água. E assim se conseguiu vencer mais esta batalha contra a natureza. No deserto, surge uma grande tempestade de areia que se aproxima de uma grande cidade. O exército é encaminhado para tentar destruir a tempestade antes que chegue mais próximo da cidade. Chega uma tropa de terra e lança mísseis. Chega a força aérea e os aviões lançam mísseis. Mas mesmo com todo esse potencial, a areia faz com que os mísseis não detonem no alvo para destruí-lo. Então, um dos pilotos tem uma ideia heróica de entrar dentro da tempestade para destruí-la, atirando os mísseis de dentro dela. Ele se encaminha para a tempestade, só que não consegue destruir os mísseis, porém, atirando contra um deles, detonam com todos os outros. Em terra, os soldados acham que seu colega havia morrido, mas eles veem que ao longe surge um paraquedas e nele está o soldado herói, conseguindo vencer mais uma batalha. Para salvar a humanidade, todos são heróis. Quando os mísseis falham, até homens-bombas conseguem fazer com que um tornado de areia seja destruído. Através de muita estratégia, eles conseguem. Contra a estratégia da natureza, o homem descobre uma substância capaz de eliminar as tempestades, mas os raios conseguem atingir os mísseis antes que eles cheguem às nuvens, até que um brasileiro tem uma outra ideia, uma outra maneira de conseguir fazer com que a substância chegue às nuvens. E do Brasil surge a Esquadrilha da Fumaça, que sobe as nuvens tempestuosas e, mesmo sendo atingido pelos raios, este não consegue danificar os aviões e a substância é espalhada juntamente com a fumaça, fazendo com que as nuvens sejam dissipadas e o sol finalmente surja por trás das mesmas. Ainda no Brasil, além dos raios, os ventos também contribuem a favor da natureza contra os homens, mas a estratégia e a força dos pilotos faz com que eles consigam, tanto no Recife, em Pernambuco, quanto no Rio de Janeiro, impedir que as tempestades inundem todas as cidades. Em certa situação, os raios conseguem danificar alguns aviões, mas os pilotos conseguiram se salvar e ainda assim lançar a fumaça capaz de dispersar a substância e com essa as nuvens, permitindo que o sol brilhe mais uma vez. Nas cidades próximas a vulcões, estes são outra arma da natureza contra os humanos, mas sendo esta arma muito poderosa que destrói tanto a humanidade quanto a própria natureza, não foi utilizada muitas vezes contra os homens. Então a natureza se acalma e não mais se vê ações dela sobre o planeta por algum tempo. Entretanto, os sensores das estações espaciais mostram que algo aconteceu, que algo estava estranho na Terra, e através das análises feitas na NASA, destas informações, observou-se que houve uma mudança na temperatura interna do planeta. E a natureza demonstra que o seu adversário não é mais do que uma simples criança. O que o homem poderá fazer para evitar mais essa nova era do gelo?